18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa e no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Começa mais uma edição do programa 18 horas pra você em 100,7 aqui nos estúdios. Eu, Carime Leão, eu, Carlos Júnior e Carime Leão na apresentação. Grande Ari Guedes ali na técnica, na operação. Wellington Trovão está lá no aplicativo humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas, hein? Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Sextou, né, Karine? Sextou, mas lembre-se, né? Sextou com um lockdown, né? Então é um sextou de boa. Com toque de recolher por enquanto, né, Carlão? Não exatamente lockdown, né? Assim, um toque de recolher, um sextou diferente. Mini lockdown, Isso, exato. Um mini lockdown. Mas sextou, vamos às séries, vamos aos filmes, vamos reunir a família para comer pipoca e assistir televisão. Acho que é uma boa, hein? Os livros, os violões, também, os pianos, olha aí, sarau. Olha que antigo, é o novo sarau. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Boa noite especial pra galera do aplicativo humano que já está aqui ligada, assistindo a gente aqui ao vivo em cores nos estúdios da Mix Manaus, da Rádio Mix. Daqui a pouquinho o programa estará todo lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Bacana, uma boa noite aí, um salve também para a equipe de jornalistas e produtores aí do 18 horas, a equipe de profissionais aí da Mix que tá sempre dando aquele apoio. Mais uma edição do 18 horas começando para você nesta sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora à tarde, hein? A Procuradoria-Geral da República divulgou recomendação ao governador Wilson Lima para que decrete um isolamento mais severo no Amazonas. Exatamente. A medida, né, foi tomada por causa do aumento no número de internações e de mortes por Covid-19 aqui da cidade, a ineficiência do isolamento, das atividades, das medidas restritivas dadas pelos governos aqui do estado do Amazonas e também a situação da vacinação. Tendo em vista esses fatores, a Procuradoria-Geral da República achou por bem, né, dar essa recomendação para o governador para que adote aqui no estado do Amazonas medidas mais restritivas. A informação foi divulgada no canal CNN Brasil e que eles conversaram com o governador Wilson Lima, que disse que vai reunir com vários representantes de indústria e comércio para realmente adotar essas medidas restritivas. Ele disse que ele vai sim praticar esse isolamento, de repente um lockdown mesmo, né? Fechando empresas, fechando fábricas, fechando também o comércio totalmente, deixando apenas aqueles serviços essenciais de medicamentos e alimentação. A Procuradoria-Geral da República deu um prazo de até amanhã para o governador Wilson Lima se manifestar a respeito desta recomendação. Muito bem, 6 horas e 3 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha mesmo, hein? Com todos os números da Covid-19 batendo recordes nesses primeiros 22 dias de janeiro, o governador Wilson Lima disse que o pior ainda está por vir. Segundo Wilson Lima, em entrevista ao jornal O Globo, publicada hoje, sexta-feira, em fevereiro, a situação tende a ficar ainda mais grave, ficar pior por conta da temporada de chuvas no estado, que tradicionalmente faz surgir casos de outras doenças infecciosas além da Covid-19, o que pressionaria ainda mais o hoje já colapsado sistema de saúde. E com o aumento da demanda por conta das doenças respiratórias nesse período de chuvas, o uso do oxigênio hospitalar deverá ser pelo menos 70% maior do que no dia 14 de janeiro, o dia em que faltou oxigênio nas unidades hospitalares aqui da capital. O Wilson Lima projeta uma demanda de até 120 metros cúbicos de oxigênio hospitalar por dia. No dia, né, o pico, o consumo foi de 70
mil metros cúbicos. Isso deve acontecer a partir das 2 próximas semanas, segundo o governador. E o estado não está preparado para uma nova pressão sobre a rede hospitalar que fará disparar o consumo de oxigênio hospitalar no estado. Na entrevista, o governador disse que o abastecimento de oxigênio dos hospitais do estado está normalizado, mas que diante da projeção de aumento na demanda, o estado vai continuar sim precisando do envio de cargas extras do produto por avião, caminhão ou balsas. O governador disse o seguinte, abre aspas, a gente fez uma projeção e devemos ter dias bem difíceis pela frente. No ritmo em que a gente está, temos só na rede pública uma demanda de 65 mil metros cúbicos por dia. No mês de fevereiro, a gente estima que vamos precisar de 120 mil metros cúbicos. Fecha aspas, disse Wilson Lima. E essa expectativa de aumento de consumo de oxigênio hospitalar também consta em documento enviado pela Secretaria do Estado de Saúde para o Ministério Público Federal no Amazonas no dia 19 de janeiro. Nesse documento, a Secretaria de Saúde faz uma estimativa de que nos próximos dias a demanda pelo produto seria de aproximadamente 104 mil metros cúbicos por dia. A capacidade de produção de oxigênio no Amazonas é de pouco mais de 28 mil metros cúbicos por dia. Para garantir esse consumo projetado, só com cargas extras. O governador reconhece que qualquer falha na logística pode ter consequências graves. E a situação no Amazonas, segundo o próprio governador, só deve ser normalizada em 30 dias, com a operação de usinas de oxigênio distribuídas para os municípios do interior do estado e que também vão equipar um hospital de campanha aqui em Manaus. O governador ainda revelou, no entanto, que já haveria alguns sinais de melhora nas taxas de enterros e de internações. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o número de internações por dia em hospitais de Manaus caiu 40% na quinta-feira em relação ao pico da pandemia, que foi no dia 14 de janeiro, saindo de 254 para 152. Mesmo assim, a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 em Manaus continua alta, 94%. E a taxa de ocupação de leitos clínicos na cidade também está alta, é de 98%. Olha, o governador disse ainda que fevereiro será ainda pior que janeiro, mas não destacou o detalhe, hein? Nenhuma ação concreta que o governo do estado esteja fazendo nesse momento agora para evitar essa consequência. Essas consequências, são várias consequências com certeza, ainda mais preocupantes. Os epidemiologistas já declararam que uma das ações seria o lockdown total, como nós mencionamos logo no início do programa. Exato. Que existe essa possibilidade porque está sendo necessário, não é isso, Karine? Um lockdown para frear a circulação do vírus ou pelo menos diminuir gradativamente aí num ritmo mais acelerado. Sem dúvida, Carlão, e as medidas de restrição em vigor estão se mostrando sim ineficientes. Só nesta quarta-feira e quinta-feira foram mais de 7 mil novos casos da doença. Mesmo o estado estando sob regime de toque de recolher das 7 da noite até as 6 da manhã e as atividades não essenciais suspensas, incluindo aí shoppings e transportes de passageiro fluvial e rodoviário. Agora tem um detalhe aí muito importante também, viu, Karine Leão e ouvintes em 100,7. Qual? Parte da população também não ajuda. Muita gente ainda circula nas ruas sem máscara e ontem vários bares foram flagrados vendendo bebidas alcoólicas e promovendo aglomerações. Preocupante. 63 pessoas foram presas por descumprirem o toque de recolher em bares assistindo aos jogos, né? Assistindo inclusive o jogo do Flamengo e do Palmeiras. Um verdadeiro absurdo, é claro, e um gesto de falta de empatia à dor de tantas famílias que estão perdendo os seus entes queridos. Você está ouvindo 18 horas. E no interior, várias cidades estão com os hospitais e postos de saúde superlotados, como Iranduba e Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Nesta sexta-feira, funcionários do Hospital de Iranduba chegaram a colocar um cartaz na porta da unidade, informando que não havia mais leitos disponíveis. Vamos acompanhar esta história agora na reportagem de Júlia Gomes.
Desesperados com o aumento de casos da Covid-19 e sem leitos para acomodar novos pacientes, funcionários do hospital do município de Iranduba colocaram um cartaz na entrada da unidade nesta sexta-feira. No aviso, a informação de que o Hospital Hilda Freire está sem leitos e com lotação total. Uma profissional que não quis se identificar disse que as pessoas estão saindo de Manaus para procurar atendimento no hospital do município e que pacientes estão sendo atendidos em poltronas. O oxigênio chegou a ficar no limite durante a madrugada de hoje e foi preciso a ajuda de uma equipe da Polícia Militar que levou o insumo até a unidade. Segundo a Prefeitura de Iranduba, o hospital tem apenas 30 leitos e na manhã de hoje havia 42 pacientes internados. Sobre a situação da falta de oxigênio, o prefeito Augusto Ferraz comprou 20 mini-usinas que ainda estão sendo instaladas. A superlotação nos hospitais no interior do estado acontece também em Manacapuru. A cidade conta com um hospital de campanha com 38 leitos para atender pacientes com o coronavírus, mas já não tem mais vagas disponíveis. Atualmente, pessoas com a Covid-19 são internadas no Hospital Geral de Manacapuru, como informou o secretário de Saúde do município, Rodrigo Balbi. A situação atual do hospital hoje é de superlotação, né? Nós estamos já extrapolando todas as vagas, né? Os leitos, inclusive nós temos quase 20 pacientes no Hospital Geral de Manacapuru, que deveriam estar no hospital de campanha. Então nós temos, além das vagas do hospital de campanha já todas cheias, nós temos também um hospital geral que está funcionando praticamente hoje como hospital de campanha. Sobre a falta de oxigênio, Rodrigo Balbi disse que há 2 dias a White Martins tem mantido a regularidade no abastecimento do concentrador de oxigênio estacionário. Dessa forma, dando uma tranquilidade maior para a gente, né? No sentido de que a gente não precisa estar com aquele fluxo de carros para Manaus tão intenso como estávamos antes, né? A logística melhorou um pouco por conta da disposição de cerca de 1.500 metros cúbicos disponíveis no cilindro estacionário da White Martins. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Federal intervém no plano de vacinação e determina que todos os trabalhadores da linha de frente do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto fossem vacinados ainda hoje. No despacho, a juíza Jaisa Frache cogita até intervenção na Secretaria de Saúde Municipal. A magistrada quer saber também o nome, CPF e todas as informações de quem já recebeu a Coronavac aqui em Manaus. Caso não obedeça, a prefeitura vai ter que pagar uma multa de R$100 mil diárias. A ideia é verificar se houve mesmo desvio de doses e privilégios na aplicação do imunizante. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A polêmica do fura-fila e do privilégio na aplicação das doses da Coronavac em Manaus foi parar na Justiça Federal, acionada pelos órgãos de controle do Estado, como Ministérios Públicos Federal, do Amazonas, de Contas e do Trabalho, além de defensorias da União e do Estado. A juíza federal Jaisa Maria Frache mandou a Prefeitura de Manaus vacinar imediatamente 788 trabalhadores do Hospital 28 de agosto. É que, de acordo com a planilha de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, 1.411 doses seriam aplicadas nos profissionais da unidade, mas apenas 623 foram vacinados. No despacho, a magistrada ordena que todas as doses programadas ao 28 de agosto sejam aplicadas ainda hoje. A juíza também diz que não compete ao prefeito Davi Almeida, no cargo há apenas 22 dias, dizer que a diretora do Hospital 28 de agosto está errada. A diretora, que está na função há 16 anos, havia solicitado 3.000 doses de vacinas para os servidores do hospital. A magistrada também diz que, caso a inconsistência de dados e a suspeita de desvio de vacinas continuem, ela vai decretar a intervenção na saúde pública do município. A Justiça Federal também determinou a intimação do Estado do Amazonas, da Fundação de Vigilância Sanitária e da Prefeitura Municipal de Manaus e mandou que os intimados entreguem imediatamente a cópia de todas as listagens contendo nome e CPF das pessoas que até agora foram vacinadas. Pela
Pela decisão da Justiça, a Prefeitura de Manaus também vai ter que informar diariamente até às 10 da noite a relação das pessoas vacinadas até às 7 da noite daquele mesmo dia, com identificação de nome, CPF, local onde foi vacinada, função e local onde trabalha. Caso não obedeça a decisão da Justiça, a Prefeitura e o prefeito Davi Almeida vão ter que pagar multa diária no valor de R$100 mil. De acordo com determinação da Justiça Federal também, as informações de quem foi vacinado devem ser repassadas diariamente aos órgãos de controle do Estado devido às diversas notícias da imunização de pessoas que não integram o grupo prioritário, em claro desvio ao previsto pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização. No pedido, os órgãos de controle citaram como causa principal dessa petição a falta do cumprimento do dever de transparência do município de Manaus, que é o alvo da ação quanto à campanha da vacinação da Covid-19. A Procuradora de Justiça, Silvana Nobre Cabral, que é coordenadora do Grupo de Trabalho Covid-19 do Ministério Público do Amazonas, diz que a insuficiência das doses disponibilizadas para a rede de saúde necessita de seleção dos trabalhadores da saúde local que receberão a vacina nessa primeira oportunidade. Esse trabalho foi necessário em razão da limitação do quantitativo de vacinas que o Estado recebeu. E aí, realmente, a rede ela tem que se organizar, dizer quem são os mais vulneráveis, os trabalhadores de saúde mais vulneráveis e que devem prioritariamente receber essa dose. A vacinação ela retorna hoje já com essa lista de prioridades por unidades em que os trabalhadores de saúde são inseridos. Com essa lista, as diretorias de cada unidade é que vão direcionar quem vai receber a dose com prioridade. Odinaia Araújo para o 18 horas. Olha, a Secretaria de Saúde do município informou que os trabalhadores do Hospital 28 de Agosto estão sendo vacinados hoje conforme decisão da Justiça dentro do número de doses estabelecido pela Secretaria de Saúde para aquela unidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que a relação dos que serão vacinados foi encaminhada por volta das 15 horas e 30 minutos e as equipes de vacinadores já estão no local. Bom, a Prefeitura de Manaus também informou por meio de nota que a vacinação permanece suspensa para as demais unidades, porque ainda não recebeu do governo do estado do Amazonas a lista com a quantidade e os números dos profissionais de saúde que deveriam ser vacinados contra a Covid-19 nas unidades da rede estadual. Ainda segundo a nota, a lista deveria ser enviada na manhã de hoje, esta sexta-feira, para a separação das doses e planejamento das rotas de distribuição, fecha aspas da nota da Prefeitura Municipal de Manaus. Mas é o seguinte, né? Manaus está passando uma vergonha mundial. Estamos todos nós passando uma vergonha. Estamos na boca do mundo. De estado sem lei, de estado sem governante, sem gestão, sem planejamento. Não sabe, fomos como se tivéssemos sido pegos assim de surpresa por essa pandemia e já estamos há quase um ano de pandemia de Covid-19. É uma tragédia que é notícia no planeta inteiro, essa nossa vergonha. Nossas autoridades, até mesmo parte da população, sim, não perceberam que precisam ser mais responsáveis, ser mais sensatas. Vamos trabalhar o civilismo, né? A civilidade. Estamos num momento difícil e dramático e não é hora para brincadeiras e irresponsabilidades. Como está sendo esse plano de vacinação? Karime, sem dúvida é preciso entender que tudo está muito mais exposto nesse momento de tragédia. O Amazonas, que antes era destaque pelas suas belezas naturais, hoje é exposto pela tragédia, por enterros em covas coletivas, pessoas morrendo sem assistência médica, pessoas morrendo por falta de oxigênio e também por não conseguir implementar com seriedade um plano de vacinação. Fura-filas, privilégios, incapacidade de garantir um atendimento digno aos pacientes. Tudo está sendo exposto para o mundo nesse momento. E isso realmente é muito ruim para o nosso estado e, consequentemente, para o país também, né? É que passa essa vergonha absurda, né? E por causa dos casos de vacinação contra a Covid-19 em pessoas que não fazem parte do grupo prioritário, os Ministérios Público Federal e do Amazonas disponibilizaram canais de denúncia para receber informações de possíveis irregularidades. O desvio de vacinas contra a Covid-19 é crime e todos
todos podem ajudar a denunciar. Vamos saber como na reportagem de Júlia Gomes. Nesse primeiro momento em que as doses do imunizante são insuficientes para atender a todos, a aplicação da vacina contra a Covid-19 em pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários é irregular e pode ser considerada crime de improbidade administrativa e até penal. Por isso, qualquer pessoa que tenha presenciado ou recebido informações de casos de desvio de vacinas contra o coronavírus pode fazer uma denúncia diretamente aos Ministérios Públicos Federal e Estadual. E é bem simples de denunciar. No celular, é só baixar o aplicativo MPF Serviços ou cadastrar a denúncia direto no site do órgão, na sala de atendimento ao cidadão. Além do Ministério Público Federal, você pode acionar o Ministério Público Estadual, que também disponibilizou canais de denúncias. A promotora de saúde, Lilianária de Almeida, pede que as pessoas denunciem qualquer irregularidade na aplicação das vacinas no Amazonas. Pedimos à população que nos encaminhem, através dos telefones que estão sendo disponibilizados, todas as denúncias de pessoas que tenham recebido a vacinação sem que sejam dos grupos prioritários, para que todas essas denúncias possam ser devidamente apuradas. Daquelas pessoas que já foram vacinadas e que não deveriam ter sido vacinadas neste momento, a população pode estar encaminhando para o Ministério Público todas as denúncias relativas a esses fatos, porque tudo será apurado. Os números para denúncias sobre irregularidades são 0800 092 0500 e tem ainda o 3655 0745. Mas vale lembrar que para denunciar é importante reunir o máximo de informações possíveis, como dia, local, nomes, eventuais responsáveis, fotos e vídeos da prática ilegal também são importantes para auxiliar na investigação. O desvio de vacinas pode configurar crime de peculato, que é a apropriação por parte de um agente público de um bem a que ele tem acesso por causa do cargo que ocupa. Sendo comprovada a prática, a pessoa pode ser presa, pagar multa e perder a função ou cargo público que ocupa. Esta semana, os Ministérios Públicos Federal e do Amazonas iniciaram uma investigação criminal para apurar possíveis fraudes na destinação do primeiro lote da vacina contra a Covid-19 aqui no estado. Júlia Gomes para o 18 horas. Vamos reforçar o número para a denúncia de casos de irregularidades da vacina contra a Covid-19 ao 0800 092 0500. 0800 092 0500. E o governo do Amazonas informa com pesar o falecimento da farmacêutica bioquímica Rosemary Costa Pinto, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, ocorrido na tarde desta sexta-feira por complicações decorridas da Covid-19. Doutora Rose era epidemiologista de carreira da Fundação de Vigilância em Saúde e atuava há 25 anos na área. Durante toda a pandemia da Covid-19, foi uma das bússolas do Amazonas na interpretação dos dados da pandemia aqui no estado. 18 horas. Bom, e ainda sobre essa questão das vacinas, governadores de todo o país entraram em um consenso e resolveram liberar 5% de todas as vacinas disponíveis para Coronavac da primeira leva da AstraZeneca para o Amazonas. Exato, eles estão sensibilizados pelo colapso da saúde aqui no estado. E a proposta inicial foi do governador do Piauí, Wellington Dias, e nenhum outro governador se opôs à ideia. 18 horas. Olha, e hoje chegou a 215 o número total de pacientes com Covid-19 transferidos pelo governo do Amazonas para vários estados. O importante é lembrar, Calão, que a medida faz parte da obrigação do governo federal de suprir a necessidade de oxigênio da rede de saúde aqui do estado. E ontem à noite, 18 pacientes foram transferidos para a Vitória, no Espírito Santo, para o tratamento no Hospital Universitário Federal. 18 horas. Às 6 horas e 24 minutos, você no melhor mix do Brasil. Nós vamos abrir, na primeira da playlist do 18 horas de hoje. Vamos ouvir aí a faixa Ladrões de Marcelo Falcão, música que o artista manda um recado direto a todos que roubam a nação. Os recursos públicos em prol de benefícios
próprios. E nessa música, nessa gravação, você também confere o recado que Falcão mandou durante a live ao governador Wilson Lima, citando o roubo de recursos da saúde e o superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares aqui no estado durante a pandemia. Vamos de música, vamos de ladrões. Está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 30 minutos. Boa noite para você na sintonia certa. Nós fomos aí com a primeira da playlist do 18 horas de hoje, Marcelo Falcão, a música Ladrões. E detalhe, lembrando novamente para você que a música Ladrões vai ficar no playlist do 18 horas até o Amazonas resolver toda essa crise vergonhosa pela qual nós estamos passando aí, porque essa música fala justamente disso. Ela retrata tudo o que vivemos hoje nas mãos aí de ladrões. Agora são 6 horas e 31 minutos. Boa noite. Mix. Olha, vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também madrugada de sábado. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva, viu, gente? Pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. As chances de chuva são de 67%. A temperatura fica entre 23 e 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 54% e 97%. Ainda 6h31, boa noite. Mix. E vamos agora conversar ao vivo com a repórter Cíntia Blink. Ela tem mais informações sobre a recomendação da Procuradoria-Geral da República para o governo do estado do Amazonas. Uma recomendação mais restritiva, sanitária, não é isso? Cíntia Blink, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cíntia. Nosso ouvinte está aqui ligado na Mix. Opa. Bom, a Procuradoria-Geral, fez essa recomendação para o governo do Amazonas ter aí um isolamento mais severo. O governo do Amazonas tem até sábado, amanhã, para dar uma resposta, se vai aceitar ou não essa recomendação. De acordo com a Procuradoria, essa é a única forma que existe para conter aí os casos de Covid-19 no Amazonas e também é uma forma de reaver o sistema de saúde, para que ele volte a ter os atendimentos, dar conta dos atendimentos, né? No documento que foi enviado para o governo, a PGR fala que, como não existe vacina para todo mundo, não existe também um medicamento que possa evitar aí a transmissão da doença, a saída é adotar um isolamento mais severo. Com isso, o que a gente pode entender? Que o toque de recolher, que já está em vigor das 19 às 6 da manhã, ele deve ser estendido aí. A gente deve ter um período maior desse toque de recolher e também é possível falar em fechar fábricas e o comércio, mas a gente não tem nenhum dado específico sobre isso. Ainda de acordo com a CNN, que foi a CNN quem deu pra gente essa informação, o governador avisou que vai sim acatar essa recomendação, ele vai aceitar a recomendação da Procuradoria e que nesse momento ele está em reunião com os secretários do Estado para definir como é que vai ser feito esse bloqueio. Então, a qualquer momento a gente deve ter aí uma informação nova do governador avisando como é que vai ser feito esse bloqueio. Ok, Cíntia. Então, assim que você tiver mais novidades, conversa com a gente. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Boa noite. Agora 6 horas e 32 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. Você está ouvindo 18 horas. Olha, governo e prefeitura não conseguem fornecer todas as informações solicitadas pelos órgãos de controle do estado. Nem mesmo quem já foi vacinado e quem precisa ser foi esclarecido, revelando falhas do plano de vacinação do estado e também do município. E o Tribunal de Contas do Estado deu mais 72 horas para que o governo e prefeitura apresentem as informações e o novo plano de vacinação. Caso o novo prazo não seja cumprido, a Corte prevê até afastamento dos secretários de saúde. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A relação de todas as pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Amazonas, nesse início de campanha, permanece uma incógnita, ou seja, é desconhecida e se busca saber. A vacinação começou na terça-feira e foi cancelada na quinta-feira após denúncia de fraudes e fura-fila. O Tribunal de Contas do Amazonas deu prazo de 24 horas, que terminou às 2 da tarde de ontem, para que as secretarias de saúde do estado e do município apresentassem a lista com nome e dados de todos os vacinados
vacinados, mas o prazo venceu e nem governo e nem prefeitura conseguiram apresentar tudo o que foi pedido. Os conselheiros decidiram em sessão virtual estender o prazo em mais 72 horas e agora governo e prefeitura têm até 14 horas da segunda-feira para enviarem as listas, como explica o presidente da Corte, Mário de Mello. Tivemos um prazo de mais 72 horas para que seja encaminhada a restante da documentação para o Tribunal de Contas. Acreditamos que tudo será esclarecido e, passado esse prazo e não houver cumprimento dessa determinação do tribunal, aí sim nós vamos aplicar todas as sanções que a lei determina e podendo até o afastamento de quem não cumprir o que o tribunal está solicitando. Segundo o presidente, os conselheiros também determinaram que o governo do estado crie um portal da transparência com as informações da campanha de vacinação nos municípios do interior. Transparência é uma situação acima de tudo. O tribunal cumpre a sua missão mãe. E em nenhum momento o Tribunal de Contas irá se curvar a mau humor ou qualquer situação do que quer que seja. Nós estamos fazendo a nossa missão, a sociedade cobra isso, e a nossa defesa, a nossa meta é o erário. Nós estamos prontos para defender o erário e defender também vidas, que é o momento que nosso Amazonas está vivendo hoje. Na mesma sessão, a empresa White Martins, responsável pelo fornecimento de oxigênio no estado, também recebeu prazo de 72 horas para enviar documentos que comprovem o aviso de alerta sobre a falta do produto. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Aquela história, né, gente? Poxa, nem mesmo informações simples as nossas autoridades de saúde são capazes de informar, né? Tudo deveria ser mais transparente com acesso para o cidadão consultar, mas nem isso, né? Nem isso eles são capazes. Básico, e nem, né? Exato, é o básico, são informações que já vacinou e que não vacinou pronto. Pois é, mas nem os órgãos de controle conseguem ter acesso a essas informações. E sem a transparência, tudo fica mais nebuloso e é óbvio, né? E suspeitas de desvios de doses de vacina e de privilégios só crescem. E é óbvio também, Karime, que sem informação não há planejamento e sem planejamento a consequência aí é o que nós estamos vendo aí. Colapso no sistema de saúde, falta de oxigênio nos hospitais, ocupação total dos leitos e suspeitas ainda inclusive de desvios de vacina. Um absurdo, sem que o governo consiga esclarecer. Tudo isso é muito deprimente, vergonhoso e etc, e etc. 18 horas. Bom, e mal remunerados, injustiçados e sobrecarregados por causa do descontrole da pandemia de coronavírus aqui no Amazonas, técnicos de enfermagem do Platão Araújo fazem manifestação por direitos trabalhistas, contra privilégios na vacinação e também contra a sobrecarga de trabalho. E esses trabalhadores aí são os principais responsáveis pelos mais de 2.300 internados por Covid-19 ou por suspeita da doença nas unidades de saúde do estado. Odneia Araújo tem os detalhes. Na troca do plantão na noite de ontem, dezenas de trabalhadores da saúde se reuniram na frente da unidade que se tornou referência no enfrentamento da Covid-19 para protestar contra o que chamaram de descaso do governo com eles. Com cartazes pedindo revisão do salário, os trabalhadores também reivindicaram adicional noturno que dizem não receber há 4 meses. Eles também apresentaram fotos de amigos que morreram de Covid-19 contraída durante o trabalho e disseram que mesmo atuando na linha de frente da Covid, nunca receberam risco de vida desde que foram contratados pelo governo há 1 ano, como relata o técnico de enfermagem, Cimei Baraúna. Trabalhando no Covid, ninguém tem direito a nada. Pelo menos me deram vale refeição para nós, pelo menos me deram insalubridade para nós. É esse povo que está salvando a sua pele dentro dos hospitais, é esse povo que está morrendo para salvar sua pele aí no governo. Os trabalhadores da linha de frente também pedem que a vacina seja direcionada para eles, que todos os dias arriscam a vida para cuidar de doentes de Covid, conforme a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde, Graciete Mouzinho. As vacinas estão sumindo, está desaparecendo. Quem é para tomar, que está na linha de frente, não está tomando essas vacinas, que são os maqueiros, são o pessoal da limpeza, o técnico de enfermagem, enfermeiro, que estão na sala rosa, que estão no corredor do Platão, que estão no trauma, no politrauma, que estão nas UTIs, isolamento, não estão aplicando essas vacinas, gente, nesses profissionais. Quem está tomando vacina é pessoas que não tem contato com esses pacientes, isso é injusto. Ninguém se importa conosco. Nós, da área de saúde, somos tratados
como se nós fôssemos insignificantes para eles. Se nós que estamos ali, dando nosso suor, cumprindo com o nosso juramento, cuidando da população, eles não estão nem aí para a população e nem para nós. A Secretaria de Saúde do Estado informou que os trabalhadores estão com o salário em dia e que o plano de vacinação para a categoria já está montado. Na segunda-feira, na troca do plantão pela manhã, os técnicos de enfermagem pretendem fazer nova mobilização, agora em frente ao pronto-socorro 28 de agosto. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ex-governador amazonino Mendes postou vídeo nas redes sociais sobre a tragédia no Amazonas por conta da Covid-19. No vídeo, amazonino lamenta as milhares de mortes ocorridas no estado com a pandemia e as notícias negativas sobre o Amazonas nos meios de comunicação no Brasil e no exterior. O amazonino diz que o estado está à deriva e afirma que não há mais compromisso sério e honesto nas administrações. Ele disse o seguinte, abre aspas, isso é a sinalização clara da nossa derrota, da derrota do Amazonas. Fecha aspas, diz amazonino. Vamos conferir a fala do ex-governador. Eu estou aqui distante e cada notícia que eu ouço da morte de alguém aí das nossas placas, nosso estado, explode dentro de mim, porque, amigo ou não, eu tenho a sensação de que aquela morte talvez pudesse ser evitada. Essa é a questão. Estamos vivendo momentos cruciais, horrorosos, tenebrosos. Até o Papa Francisco resolveu orar por nós. O que será de todos nós, do futuro, dos negócios, do comércio, da vida, aí em Manaus, no nosso Amazonas? Não há uma notícia positiva. Eu estou longe aqui em São Paulo e a imprensa nacional, em massa, lamenta como é constrangedor. A que ponto nós chegamos? Meus amigos, eu sou obrigado a lhes dizer o que é que está havendo conosco. Veja bem, não há mais compromisso sério, honesto nas administrações. Parece que perceberam que se ganha uma eleição com mentiras e se aliando a pessoas que só querem explorar o Estado, o recurso público. Isso é pior do que a pandemia. Isso é a sinalização clara da nossa derrota, da nossa derrocada. Vamos nos recompor. Vamos começar a pensar. É fundamental. Que Deus nos guarde e nos proteja, pois estamos à deriva. É como uma árvore caída ao sabor incerto da correnteza de um rio. Deus nos proteja. Deus te proteja. Um abraço a vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda sobre as informações a respeito das doses da vacina contra a Covid-19 aqui do estado do Amazonas, que a Prefeitura de Manaus disse que não havia recebido do governo do estado, a Secretaria Estadual de Saúde do estado do Amazonas entregou agora há pouco, nesta sexta-feira, a lista com a quantidade e os nomes dos trabalhadores em saúde que serão vacinados contra a Covid-19 nesta primeira fase de prioridade nas 10 unidades do estado. Agora 6 horas e 42 minutos. 18 horas. Vamos com a segunda da playlist desta sexta-feira. Agora vamos ouvir uma novidade na playlist, a parceria dos Mega DJs 8B e Topic, em uma versão aí do sucesso 9 PM I Come. Vamos aí de 8B.
E a faixa, Carlão, ganhou letra e voz feita pelo talentoso A7X e foi produzida pelos DJs na Alemanha. Vamos conferir agora a música Your Love 9 p.m. Você está ouvindo 18 horas. Ora, 6 horas e 46 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, você conferindo aí as principais notícias do dia em até às 7 da noite. Nesta sexta-feira, mais uma edição do programa 18 horas para você. E a segunda, da playlist do 18 horas foi ATB Topic A7X, a música Your Love 9 p.m. Mix. Bom, agora é hora de saber a previsão para amanhã. E amanhã é sabadão, amanhã é domingo, né? Final de semana. Teremos sol ou teremos um final de semana nublado com chuva? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, teremos tudo, né? Afinal de contas, a Amazonas, estamos em Manaus. Vamos até frio, acho que teremos. Até frio teremos. Segundo a previsão do Clima Tempo, amanhã, neste sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 94%. E no domingo, a mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30%, as chances de chuvas também são de 90% e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Agora 6h47, boa noite. Mix. E o prefeito Davi Almeida exonerou apenas 3 dos ex-vereadores da Manaus CUT. Mas outros continuam na folha da prefeitura, como explica a repórter Cíntia Blink. Em relação a secretários, não errei na indicação de nenhum secretário. Eu conversei com todos os secretários e as indicações da equipe do secretário, primeiro e segundo escalão, eu discuti com todos eles e deixei todos à vontade para escolher. A equipe quem monta é o secretário. Então, a indicação do secretário, eu não tenho como estar ticando o nome. Como você viu, o prefeito de Manaus, senhor Davi Almeida, tirou o corpo fora das nomeações dos ex-vereadores para Manaus CUT. Ex-vereadores esses que não conseguiram voltar para a Câmara Municipal de Manaus por meio dos votos. E a Manaus CUT tem como secretário o ex-vereador Alonso Oliveira. O prefeito Davi Almeida diz que não tem nada com isso. Mas na hora de agradecer a oportunidade, o ex-vereador Elias Emanuel não citou o nome do secretário Alonso Oliveira, não, mas citou um outro nome. Olha só. O Diário Oficial da Prefeitura de Manaus anunciou hoje o Elias Emanuel como diretor de grandes eventos culturais da Manaus CUT. Oportunidade me dada pelo prefeito Davi Almeida. Mas houve uma grita muito grande por parte dos artistas e de intelectuais. E eu não estou aqui para ser empecilho no canal de comunicação entre o prefeito Davi Almeida, que está começando a gestão dele no meio da pandemia, e qualquer categoria. Por isso, prefeito, muito obrigado pela oportunidade, mas eu deixo o cargo à sua disposição e peço humildemente para que o senhor dê essa oportunidade a outra pessoa. As exonerações acalmaram um pouco a população, que fez ferrenhas críticas na web, mas não foi suficiente. Logo, as críticas voltaram, primeiro pela postura do prefeito em não assumir a participação nas nomeações, principalmente porque lembraram que ter uma equipe técnica fazia parte de uma das promessas de campanha dele. E depois porque há nomes questionáveis ainda aparecendo no Diário Oficial. Nada foi feito, por exemplo, em relação ao ex-vereador Fabrício Lima, que está na lista dos ficha suja do Tribunal de Contas do Amazonas e foi nomeado para a Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, assim como os ex-vereadores Marisson Roger e André Luiz, que também foram indicados para cargos comissionados no município. Somente os 3 vereadores sofreram na prática, pelo menos por hora, o resultado da manifestação popular. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou portaria que altera os prazos para procedimentos de trânsito no estado do Amazonas. As medidas são para minimizar os impactos no enfrentamento da pandemia de Covid-19. As regras valem apenas para multas aplicadas, condutores habilitados e veículos registrados no estado. E de acordo com o diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito,
Trânsito, Frederico Carneiro. Essa medida faz parte das ações do governo federal voltadas para auxiliar a população amazonense nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, assinou resolução suspendendo as consequências legais para quem não votou nas eleições municipais de 2020 e não justificou ou pagou multa. A medida considera que a persistência e o agravamento da pandemia da Covid-19 no país impõe aos eleitores que não compareceram à votação nas eleições de 2020, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade, obstáculos para realizarem a justificativa eleitoral. Bom, a norma, ela não estipula prazo para a suspensão das sanções para quem não votou e não justificou ou pagou multa. A medida ficará vigente ao menos até que o plenário do TSE vote se aprova ou não a resolução assinada por Barroso. Isso não deve acontecer antes de fevereiro devido ao recesso forense. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno encerrou no dia 14 de janeiro. O limite para justificar a falta no segundo turno é até o dia 28 de janeiro. Ambas as datas marcam aí os 60 dias após as votações, que ocorreram no dia 15 e 29 de novembro de 2020. A Moto Honda da Amazônia suspendeu a produção em Manaus no período de 25 de janeiro a 3 de fevereiro. Em nota, a empresa informa que considera o impacto da Covid-19 nas cadeias de suprimento que geram indisponibilidade de insumos e o agravamento da pandemia no Amazonas. E os trabalhadores entraram em férias coletivas. Segundo a Honda, será mantido um número mínimo de funcionários para as atividades essenciais. Vale destacar que a Honda é uma das indústrias de Manaus que tem doado cilindros de oxigênio para abastecer os hospitais da cidade. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e com o novo salário mínimo que passou de R$ 1.067 em 2020 para R$ 1.088 agora em 2021, os deputados que fazem parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas reajustaram as remunerações dos assessores parlamentares comissionados da casa. Vamos conferir como ficaram os novos valores na matéria de Cíntia Blink. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas ajustou as remunerações dos assessores parlamentares comissionados da casa por causa do aumento do salário mínimo, que passou de R$ 1.067 para R$ 1.088. Agora, os assessores comissionados que ganham menos, o APC1, APC2 e APC3, vão receber mais. O APC1 vai receber R$ 1.100. Antes, nesse cargo, o parlamentar comissionado recebia R$ 1.045 mensais. O APC2 também passa a ganhar o valor de R$ 1.100. Antes, a remuneração dele era de R$ 1.050, apenas R$ 5 a mais do que o APC1. E o APC3 saiu de R$ 1.100 para R$ 1.030. Os demais, que vão do APC4 até o 13, não sofreram qualquer mudança no valor de suas remunerações. A maior quantia está com o APC13, que permaneceu com a remuneração de R$ 3.500. Todos os assessores podem ganhar gratificações, que é um extra nas remunerações. Segundo a tabela de cargos e vencimentos, essas gratificações podem ser de 0 a 300% o valor da remuneração dos servidores. Quer dizer, se for concedido a um servidor comissionado o maior percentual de gratificação, 300%, ele ganha só de extra o triplo do valor do salário. Nesse caso, o APC1, que recebe R$ 1.100, pode receber, além da remuneração, um extra de R$ 3.300. O APC13, que recebe a melhor remuneração, pode receber os R$ 3.500 de todo mês e mais R$ 10.500, mas isso, claro, se receber o máximo da gratificação. A mesa diretora responsável pelo ato que ajusta os vencimentos é formada pelo presidente da casa, deputado Josué Neto, e os parlamentares Alessandra Campelo, Maiara Pinheiro, Roberto Cidade, delegado Péricles, Cabo Maciel, Fausto Júnior, Felipe Souza e Abdala Frasch. O ato, que está em vigor desde o dia 1º de janeiro, também leva o visto do diretor-geral da Casa Legislativa, Vander Mota.
Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora são 6 horas e 56 minutos em Manaus. Você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até o momento, o estado do Amazonas não divulgou os números atualizados da Covid-19 aqui no Amazonas. E no Brasil, segundo os números do Ministério da Saúde, o país soma 8.256.536 casos registrados da Covid-19, com um total de 205.964 mortes. O país também soma 7.347.080 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em entrevista ao jornal O Globo, nesta sexta-feira, o governador Wilson Lima disse que a tendência da situação da pandemia do Amazonas é piorar nos próximos dias. Segundo ele, a temporada de chuvas fará surgir outras doenças, o que pressionaria ainda mais o sistema de saúde. Wilson Lima disse que em fevereiro a demanda por oxigênio hospitalar deverá ser pelo menos 70% maior do que em 14 de janeiro, dia em que faltou oxigênio em Manaus. Segundo o governador, a expectativa é de que a procura por internações deve aumentar. Abre aspas, a gente fez uma projeção e devemos ter dias bem difíceis pela frente, fecha aspas, disse o governador. Wilson Lima também disse ao Globo que o abastecimento de oxigênio dos hospitais do estado está normalizado, mas que vai continuar precisando de cargas extras. A previsão dele é que a situação no Amazonas só deve ser normalizada em 30 dias. Em meio às declarações de Wilson Lima, nenhuma foi sobre medidas mais drásticas para impedir o crescimento da transmissão do vírus aqui no estado. Nenhuma também foi sobre medidas para diminuir o aumento do número de casos de Covid-19 e de mortes causadas pela doença e pela falta de estrutura do estado para o atendimento dos pacientes. 18 horas. Agora são 6 horas e 58 minutos em Manaus, sexta-feira, e nós estamos finalizando mais uma edição do 18 horas. Karime Leão. Muito obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até segunda-feira. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Segunda-feira voltaremos para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas.